Olá, eu sou o Wendel Valois do canal Andando das Nuvens e a gente vai para mais um desafio do AmpScript. Dessa vez, o dia 3, né? Que a gente vai colocar uma função um pouco que é assustadora para algumas pessoas que são de marketing, né? Que é a que a gente já começa a usar lógica de programação. A gente deixa de usar um pouquinho algumas só pequenas funções que vão fazer alguma coisa simples, né? Tipo, mexer ali, botar a primeira palavra maiúscula, ou a primeira letra em maiúsculo, o resto minúsculo. Não, a gente vai fazer agora um pouco de lógica de programação, né? E o que a gente vai mostrar hoje é o if, then, else, essas funções aqui que geralmente elas têm alguma lógica, elas precisam de alguma noção de algoritmo. Não é nada dos mais difíceis, nada muito complexo, é bastante simples e bastante intuitivo até. Mas antes, vamos ver o desafio da aula passada. Eu acabei esquecendo de mostrar a resolução dele. A resolução dele era um pouco mais diferentona, né? Que a gente tinha que pegar e colocar o nome completo da pessoa juntamente com a função format, né? E a função format ali num cantinho dele, né? E aqui ele fez o quê? Ele pegou, criou três variáveis. Para quem não veio de marketing, não entende nada do que é uma variável, eu acabei esquecendo também de comentar que a variável é uma coisa, né, que varia, né? Uma coisa que varia. Então a gente atribui alguma coisa a uma variável, né? Digamos que a variável ela é um espaço de armazenamento ali. Então você pode botar número, você pode botar um texto, você pode botar vários tipos de coisa, uma data, por exemplo, você pode botar vários tipos de coisa e ficar alternando o valor, né? Então você pode alternar o valor o tempo inteiro. Então geralmente a gente faz o quê? A gente cria primeiro as variáveis, depois a gente vai lá e começa a usar essa variável, né? No caso aqui, esse set é quando você vai usar a variável, né? Você vai setar algum valor à variável. Então aqui ele pegou o nome completo e usou uma função. Ele acabou complicando bastante aqui, mas ele usou uma função concat. A função concat ele serve para quê? Ele concatena. O que é concatenar? Ele colar. Você cola as coisas, né? Você gruda as coisas. Então, essa função concatenar, a gente vai grudar vários pedaços de texto, né? Ou seja, a gente vai pegar aqui da data extension o primeiro nome, né, da pessoa. Depois ele bota a vírgula, ou seja, concatena primeiro nome com um espaço. Depois ele concatena com o último nome, né? Ou seja, primeira pessoa, espaço, último nome. E depois ele pega o quê? Ele pega a data, né? Pegou a data, tranquilo. Depois ele faz o quê? Ele pega a data formatada e usa a função format. E é basicamente o mesmo, não tem muita mudança da aula passada, né? Aqui ele bota aqui o valor, que é ele dá o output aqui, o hello, bota o nome completo da pessoa, e aqui embaixo que a assinatura da pessoa, ela expira, aí bota a data formatada da expiração. Então é isso, acabei esquecendo de mostrar a resolução aqui do desafio 2, né, do dia 2. Mas tranquilo, e ele aqui acaba indo para esse desafio 3, né? Você sempre vê a resolução aqui no dia seguinte, mas eu realmente deveria ter mostrado naquela aula lá. Até para deixar mais contido ali dentro do episódio. Então a gente tem o dia 3, né? Ou seja, vamos ver aqui, vou botar um tradutor aqui, que eu não sou muito bom em traduzir, né? Aqui, o desafio do dia 3, uma loja de artesanato online, não fica muito específico que tipo de artesanato é, né? Eu vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Deseja enviar um e-mail promocional personalizado aos seus clientes, com base em sua localização. A oferta deverá incluir frete grátis para os clientes que moram na mesma cidade do armazém e código de desconto para clientes que moram em outras cidades. Ou seja, a gente vai ver, vai ficar um pouquinho mais claro, né? Aqui ele está dando o recurso do dia, que é aquele site, né, do AmpScript, que eu acabei de comentando para vocês, que esse site daqui, né, é um recurso bastante comum que muita gente usa. Então, a função de hoje é o if
e o else, né? Que é o se e o se não. Ou seja, se a condição for essa, então mostra isso. Se não, faça a outra coisa. Aqui a data extension ele tem 4 valores, né? O e-mail, primeiro nome, último nome, a cidade. E aqui a gente vai olhar o texto, né? Então, olhando aqui a imagem, né? Claro, cliente, nós estamos ansiosos de te oferecer um desconto especial em nossos produtos. Somente hoje você pode receber a seguinte oferta, né? Um frete gratuito em todos os lugares, em todas as localidades ali em Halifax. Só que é o seguinte, esse free shipping, ou essa parte aqui em negrito, a gente vai alterar, né? Ou seja, se a pessoa mora ali perto daquela cidade, a gente vai mostrar esse texto. Se a pessoa não mora em outra cidade, nessa cidade, a gente vai mostrar um outro texto, né? Ou seja, a gente vai dar um cupom de desconto. É isso que o exercício ele propõe. Então, aqui no Marketing Cloud eu já fui criando a Data Extension, né? Eu acho que perde muito tempo se eu ficar mostrando cada aula como é que cria uma Data Extension. E aqui na Data Extension eu fiz o quê? Eu coloquei justamente os campos e-mail, first name, last name, city. Só que no e-mail eu usei o campo como e-mail address. O resto é tudo texto. É tranquilo, é muito parecido em vários outros exercícios. Vai ser justamente assim. Então vamos lá para o content. Então, seguindo também os passos da última aula, eu criei outro e-mail, né, numa pasta. Eu vou colocar aqui como AmpScript 30 Days 3, né, seguindo como a gente está sempre fazendo nas aulas, né. Eu vou procurar não me repetir tanto, que nem para poder economizar aqui tempo, né, em edição, que é muito complexo, muito chato ficar fazendo isso sempre. Vamos pegar aqui o código. Vamos ir lá para o site, pegar o desafio, né. Vamos pegar o texto e colar aqui. No caso, eu sempre gosto de dar usar um parágrafo, né? E pegar e sempre dar um espacinho, né? Para tudo. Então aqui tá tudo pronto. Vou colocar aqui no subject o desafio, né? Só que, então tá, vamos pensar. Vou mostrar algumas ferramentas um pouco diferentonas hoje. Porque essa parte do if é um pouquinho complexa e é muito fácil da gente errar. É muito fácil da gente errar alguma coisa. Existe uma ferramenta muito interessante que é esse site aqui, o ampscript.io. A gente pode colar um texto e verificar se existe algum problema no algoritmo que a gente escrever, né? Então, mas vamos continuar aqui. Primeiro a gente vai ter que pensar. É o seguinte, esse texto daqui, ele vai ter esta parte aqui, ele vai ser diferente, ó. Ele vai ser diferente, ou seja, então é o seguinte, se a pessoa for de Halifax, eu quero que mostre esse texto. Se não, eu quero que ele dê um cupom, né? Então vamos pensar aqui, eu quero justamente a mesma coisa, só que na verdade eu não quero mostrar isso aqui, eu quero mostrar um desconto. Então tá, ó, se a pessoa for de Halifax, ele vai dizer frete grátis em compras em Halifax. Se não, ele vai mostrar isso aqui, ó. Só hoje ganhe 10% em compras usando o código andando nas nuvens, né? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Tem várias formas de a gente fazer isso, né? Um que fica um pouquinho feio, e o outro que eu descobri que foi que ele usou, né? Então, vamos para o que eu fiz, que é um pouquinho feio, né? A gente faz o quê? Esse Dear Valued Customer, ele mandou deixar assim, só que eu não gostei desse Valued Customer. Eu gosto de... Então, eu botei aqui, né? Eu configurei já... eu escolhi o Data Source aqui como o nossa Data Extension. Então, eu botei aqui First Name e Last Name, né? Botar o nome da pessoa, que meio sem graça você deixar o negócio genérico. Então tá, somente hoje, tá, eu quero o seguinte, eu quero fazer um bloco condicional aqui, ó. Também eu queria te mostrar para vocês uma coisa interessante, que é o Visual Studio Code, né? Isso aqui é para alguns, pode ser que tenha gente que não queira usar, que é uma ferramenta da Microsoft. É só você procurar rápido na internet, VS Code, você acha facinho. VS Code, aí você instala, né? Se você quiser, se você tiver vontade.
Porque ele vai facilitar um pouquinho aqui, caso você queira se tornar um pouquinho mais pro, se você tiver vontade de usar o AMP Script, né, de uma forma mais... Se você quiser usar várias ferramentas de código. Então, se você quiser usar outras ferramentas de código, se você já tiver o VS Code, eu acho legal, né? Então, aqui no VS Code, a gente tem uma extensão que é uma função que é de AMP Script. Na verdade, é o de Marketing Cloud, né? Deixa eu procurar AMP Script. E quando eu procuro aqui no AMP Script, aparece esse aqui, ó, MCFS, que é um dos mais baixados de AMP Script. Aí você instala, né, se você tiver vontade de usar, porque é o seguinte, aqui tem algumas ferramentas para quem já é desenvolvedor. Eu posso criar aqui, né, para justamente ter uma visualização um pouco mais bonita do código. Então eu coloco aqui o código, eu coloco aqui, escolho, em vez de Markdown, eu boto aqui AMP Script. E eu posso ter alguns facilitadores por aqui também, ó. No caso, vamos criar aqui um bloco de AMP Script, você pode fazer em qualquer lugar, né? E eu abri aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma variável chamada city. No caso, tem que botar o arroba antes, né? Não pode esquecer disso. E a gente vai setar essa variável city com um valor lá de dentro da data extension, né? Então tem aquela função, né, que é o attribute value, aqui já te dá uma ajuda, né? Attribute value, aí já fica tudo colorido. Isso é interessante do VS Code para justamente a gente ver ali se está indo errado, se está indo certo. E eu vou botar aqui entre aspas duplas o valor, acho que pode ser aspas simples também, que eu vou colocar aqui, que é o city, né? Olhar aqui dentro do Excel, que é o city. Então, a gente puxou a cidade, que veio da Data Extension. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um if. Aqui dentro do VS Code, ele pode já dar uma ajuda, né? Então, eu quero um if then e um else. Aí você pode estar sem entender aqui, mais ou menos, né? No caso, aqui na documentação é o seguinte, a gente pode ter um if, a condição, então ele vai fazer alguma coisa, né? E a gente tem vários blocos aqui que são opcionais, né? Ou seja, a gente pode botar else if e um else e tem que terminar com end if, né? Tá aqui na documentação oficial da Salesforce, mas aí você, putz, não entendi nada ainda, não entendi nada. Então, if, condition, a gente tem que botar uma condição aqui. Eu quero que a cidade que seja Halifax, né? City igual a, botar aqui entre aspas duplas, Halifax. Então, eu quero que aqui, quando a cidade seja Halifax, ele tenha esse daqui, esse HTML daqui. Apenas hoje, tal. Como é que eu faço? Eu tenho que fechar aqui o AMP Script e abrir de novo. Você vai ver, peraí. Então, eu fechei aqui o AMP Script aqui, né? E eu abri de novo, né? No caso aqui, eu vou colocar o nosso HTML. Então aqui, se for Halifax, então ele vai mostrar esse texto. E se não, eu também tenho que fazer exatamente a mesma coisa, né? Eu tenho que colocar algum texto aqui também, né? Ou seja, se... só que a gente não vai botar isso aqui, né? Free shipping on local words. Vamos botar alguma coisa diferente. Opa, tem que apagar aqui também, né? Não pode deixar aberto. E eu coloquei como aqui. Today only you can receive the following offer. Get 10% off with the code andando nas nuvens. Ok. Aí, no caso, se a cidade for Halifax, ele vai mostrar isso. Se não, ele vai mostrar a outra coisa, né? Então, esse daqui é uma das resoluções do problema. Bem legal, né? Aqui eu coloquei uma pequena indentação para poder ficar mais legal, né? Mais legível, então. Aí o que a gente vai fazer? A gente pode pegar isso aqui e colocar no site AmpScript.io, que a gente pode testar o código. A gente pode pegar e cola aqui. E vai dizer, ó,
se deu algum erro. Ele disse que não deu erro, não tem problema. Então vamos colar aqui e só testar. Vamos lá. Eu já escolhi aqui, né? Lembrando, não pode esquecer de escolher o seu dataset certo. Eu coloquei aqui Los Angeles, apareceu 10%. Halifax apareceu free shipping. Olha, já funcionou. Ok, agora eu vou mostrar aqui o que aconteceu, o que ele bota como na resolução. Vamos pro dia 4, né? Eu vou pegar aqui a resolução do dia 3, né? E o que ele fez? Ele fez muito diferente. Ele fez muito diferente do que eu fiz. Ele fez de um jeito até um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais bonitinho, né? Então colei aqui no VS Code para ficar mais colorido e bonitinho e entender o que ele fez direito, né? Tá, ele pegou o quê? Ele pegou a cidade, city, colocou numa variável, né? E pegou warehouse city, ou seja, a cidade que fica o centro de distribuição. E ele colocou como Halifax. Achei interessante isso, né? Muito melhor pensado aqui em manutenção. Então, se a cidade for igual ao centro de distribuição, então coloque o texto. Então, salve aqui dentro de uma variável o texto, frete grátis. Se não, salve aqui nessa variável a oferta, né? De oferta, o código de 10%. E aí ele acaba. Aí pronto, esse aqui é a lógica. Então ele botou a lógica aqui. E aqui, na hora de mostrar a oferta, ele vai mostrar a oferta certo aqui do end-if, ou do if-else. Bem inteligente essa forma aqui, que você só faz o código aqui no começo e ele vai ser executado aqui embaixo, né? Ou seja, vai mostrar isso aqui que ele vai imprimir a oferta. Muito inteligente, muito legal, muito interessante. Até porque se você quiser mudar qual é o centro de distribuição, é só você mudar aqui, né? De Halifax para New York, né? Você pode simplesmente mexer nessa linha do jeito que eu tinha colocado lá, que foi um pouquinho mais complexo, né? Que você tem que olhar aqui, né? E já saber como foi feito o algoritmo. Copiei, né? Colei. Vamos testar, né? Vamos ver. Tá. Então, aqui esse cara é Halifax, então apareceu que frete grátis, tá aqui. Vamos mudar aqui, pronto, 10%. Interessante, né? Então a gente vai ficando por aqui, né? Por favor, se inscreva, dê um joinha, porque realmente esse conteúdo tá dando trabalho, minha filha, que tá difícil. E esse material aqui, e também um conteúdo bastante interessante, né? É um pouquinho difícil de seguir. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.